Bom dia. Estamos sem o som, eu estou vendo Marco Antônio Villa. Agora sim. Agora sim, tá me ouvindo? Eu estou te ouvindo bem, Então vamos lá. E vamos falar, acho que de um assunto que ontem à noite gerou muita especulação, que foi a questão do ministro Ricardo Vélez, né? Porque ele foi chamado mais uma vez ao Planalto, ele conversou com o presidente Bolsonaro, o Nix Lorenzoni falou que ele não deve sair, mas se sabe que há uma pressão interna contra a posição dele. Tivemos várias trocas aí no ministério nos últimos dias, mostrando que a uma certa vacilada. E eu queria acrescentar que ele ontem nas redes sociais acabou jogando para a imprensa a responsabilidade. Ele disse que a mídia cumpriria seu papel como cidadãos desse país, e se sua real preocupação fosse informar qual o interesse de vocês em fomentar uma atmosfera apocalíptica, torcer pelo sucesso do governo é uma opção, mas vocês querem manchetes escandalosas. E aí, professor Villa? Ele é um extremista, assim como o PT falava a mesma coisa. Vamos nos recordar, quem nos acompanha, que o PT falava em imprensa golpista, né? Era partido da imprensa golpista, o PIG. Repetiu isso durante anos. Agora são os extremistas. Do outro lado, esse aí, Ricardo Vélez, que é orientada por um cidadão que está nos Estados Unidos e que tem sérios problemas emocionais, no mínimo, que é o verdadeiro ministro da Educação. Leiam a revista A Época dessa semana para vocês conhecerem quem é que efetivamente é ministro da Educação. É um cidadão absolutamente desequilibrado, né? E que influencia, isso é terrível, 2 ministérios no Brasil. Educação, Relações Exteriores. Deixando de lado Relações Exteriores e falando da educação, esse Ricardo Vélez, ele é um colombiano, mal fala o português, não conhece os problemas educacionais. Nós dissemos aqui na PAN, desde a sua designação, que era um absurdo, né, que era uma pessoa que desconhecia o ensino fundamental, ensino médio, ensino universitário, não tem relação no meio acadêmico. Em suma, é um extremista colocado por um cidadão lá nos Estados Unidos que tem seríssimos, para uma espécie de psicopatia, né, com teoria conspirativa, que colocou esse cidadão, olha o absurdo, como ministro da Educação. Imagine quem nos acompanha se o Fernando Haddad tivesse nomeado um colombiano ministro da Educação. Esse Brasil teria pegado fogo. Em suma, o melhor caminho para Ricardo Vélez é ir embora, some, fora do ministério. Eu tenho falado isso durante semanas. E eu lembro que na época, no final do ano passado, eu tinha até sugerido ao presidente da República manter o Mendonça Filho, que saiu para ser candidato ao Senado, entenda-se, foi derrotado em Pernambuco, e que foi um bom ministro da Educação, que pegou o momento da educação entre a saída do PT, que deixou o ministério destruído, e fez uma boa administração. Em resumo, o Ricardo Vélez não conhece a educação brasileira, não é brasileiro, está comprometido com ideologias extremistas, né, que colocam em risco a segurança nacional. São ideologias exóticas produzidas nos Estados Unidos por extremistas de direita. Nesse momento, o Brasil precisa de paz e, principalmente no MEC, competência, conhecimento da educação brasileira. E Ricardo Vélez não conhece nada, mas absolutamente nada de educação brasileira. Não tem um artigo, um ensaio, um livro, uma entrevista que mostra que ele domina um assunto. Portanto, o lugar de Ricardo Vélez é fora do Ministério da Educação. Agora o nosso tema vai ser a área internacional e nós vamos ter de falar também de Ernesto Araújo, o professor Villa que citou agora há pouco, que ele estará na comitiva com o presidente Bolsonaro, que vai para os Estados Unidos neste final de semana, não é? Eles terão reuniões principalmente políticas, mas Paulo Guedes também estará junto, vários outros integrantes do governo. Eu queria saber a sua expectativa já em relação a essa posição, mas antes eu queria cumprimentar o nosso convidado aqui no estúdio, Oliver Stunkel, que é professor adjunto de Relações Internacionais da FGV. Professor, bom dia. Bom dia. Professor Villa, primeiro introduz essa conversa aí em relação à viagem, à comitiva brasileira nos Estados Unidos. Bem, eu tenho escrito, falado diversas vezes sobre o desastre que é a presença de Ernesto Araújo no Ministério das Relações Exteriores. Ele é uma pessoa que não tem experiência, é um embaixador júnior, nunca exerceu funções importantes no exterior, e o Itamaraty tem uma longa tradição, uma brilhante tradição, vale destacar, nessa área. Eu sempre lembro, desde o Barão do Rio Branco,
ministro das Relações Exteriores durante 10 anos, entre 1902 e 1912, que construiu uma forma de fazer política externa que o Brasil seguiu durante muitos anos tal. E pensando sempre no interesse nacional. Ernesto Araújo coloca em risco a segurança nacional, defendendo, volta a usar a mesma expressão em relação ao MEC, ao colombiano, no caso agora das relações exteriores, que coloca em risco a segurança nacional como uma ideologia exótica. Não é uma política externa construída, por exemplo, eu citei diversas vezes, o pragmatismo ecumênico, que a expressão usada inicialmente é essa, em março de 74, ecumênico e responsável, com Azeredo da Silveira, quando do quinquênio Geisel, ou com Saraiva Guerreiro, quando do sexênio Figueiredo. É de uma enorme irresponsabilidade dessa política externa, de alinhamento automático aos Estados Unidos, de forma subserviente, e que coloca em risco, por exemplo, a economia brasileira. Hoje, na Folha de São Paulo, tem um excelente artigo que trata sobre os prejuízos dessa aproximação Estados Unidos-China no campo do agronegócio brasileiro, algo que eu falei há um mês atrás na Jovem Pan, em um canal de negócios aí, de agronegócio, disse que eu estava todo errado, ficou 14 minutos num vídeo dizendo que eu estava errado. Quem está errado é vocês, que não entendem nada de interesse nacional e nem de agronegócio, que eu demonstrei de forma muito sumária e hoje na Folha de forma brilhante, por um articulista, como que essa aproximação coloca em risco os interesses de um setor essencial à economia brasileira. Ou seja, é uma viagem em momento inadequado, né, porque o fundamental é ficar no Brasil e aprovar a reforma da Previdência. Segundo, no momento em que o presidente brasileiro não vai assinar nenhum acordo econômico importante, nenhum, ele vai almoçar e jantar com a extrema-direita norte-americana, que nem republicanos hoje querem estar mais próximos a ela. Em suma, será em termos de produto do resultado da viagem um verdadeiro desastre. E pior, aguardem a ida a Israel. Aí vai ser terrível um confronto com os países muçulmanos, que são importantes importadores, especialmente da parte de aves, etc., do agronegócio brasileiro, e além de outros setores da economia brasileira, além de trazermos para cá, olha que terrível, caso o presidente fale alguma bobagem no exterior, o terrorismo internacional. Ernesto Araújo, a piada que corre em Brasília é que ele é o Beato Salu. Quem é o Beato Salu? Os mais novos não conhecem. Entre no Google. É um personagem do Roque Santeiro, maluco de pedra, da grande novela do Dias Gomes, célebre novela, né? É o Ernesto Araújo. Incapaz, coloca questões espirituais, defesa do Ocidente, transforma o presidente americano em líder do Brasil. Em suma, insisto, Ernesto Araújo representa também, foi colocado no cargo por um cidadão, leio a revista Época, insisto, um cidadão psicopata que tem seríssimos problemas emocionais e que coloca em risco os interesses nacionais servindo aos interesses norte-americanos. Portanto, em síntese, para não me estender, eu sei que eu me estendi muito, vai ser uma viagem ruim para o Brasil, ruim para o presidente e aqui internamente não articula o que é essencial para o país. E veja as questões econômicas que estão colocadas no noticiário de hoje. A história do crescimento de 2% esse ano, já ninguém mais fala, positivo. Já estão falando de 1,7% e 1,5%. E se o presidente não ganhar a batalha da Previdência, o crescimento vai ser zero ou crescimento negativo. E aí o quadriênio presidencial terminou. Portanto, é uma hora séria, um momento sério, que exige responsabilidade e, além de tirar o Vélez do MEC, tem de tirar o Beato Salu, vulgo Ernesto Araújo do Itamaraty. Ok, professor Vila, muito obrigada. Nós vamos continuar falando de relações internacionais, de questões externas aqui com o nosso convidado. Um ótimo dia. Para vocês também, tudo de bom.